Os 5 serial killers mais notórios de todos os tempos. Se você gosta de histórias criminais, então este é o lugar certo para você. O primeiro da lista é Ted Bundy. Theodore Robert Bundy, mais conhecido como Ted Bundy, foi um assassino em série americano com grande destaque, que sequestrou, estuprou e matou várias mulheres na década de 1970. Ted confessou 30 homicídios, porém existem suspeitas que o número de vítimas pode ser bem maior. Bundy nasceu em Vermont, Estados Unidos, em 24 de novembro de 1946. Ele cresceu em uma família de classe média e aparentemente teve uma infância normal. No entanto, há relatos de que Bundy era um menino solitário e isolado que tinha dificuldade em fazer amigos. Ele também mostrou interesse incomum em pornografia e em mutilar animais. Bundy frequentou a Universidade de Washington e estudou psicologia. Foi lá que ele começou a desenvolver suas habilidades de sedução e manipulação. Bundy era um aluno exemplar e até mesmo se envolveu em atividades políticas. No entanto, ele também começou a cometer seus primeiros crimes nessa época. Bundy começou a perseguir e atacar mulheres em 1974. Ele era conhecido por se fazer passar por um policial ou usar muletas para chamar a atenção das vítimas. Ele também tinha uma preferência por mulheres jovens, atraentes e com cabelos escuros. Bundy cometeu seus crimes em vários estados americanos, o que dificultou sua captura pelas autoridades. Depois de se formar na universidade, Bundy trabalhou em várias funções, incluindo em um centro de crise de suicídio, onde muitas vezes se oferecia para ajudar as mulheres que ligavam para lá. Algumas fontes sugerem que Bundy escolheu essa carreira para poder ter acesso fácil a possíveis vítimas. Captura e julgamento. Bundy foi preso várias vezes por delitos menores antes de ser preso por seus crimes mais graves. Ele chegou a se mudar para a Flórida para fugir da polícia e começou a cometer assassinatos lá também. Foi um erro de Bundy que levou à sua captura final, e em 1975, ele foi parado por excesso de velocidade e os policiais encontraram evidências que ligavam Bundy aos assassinatos. Ele foi julgado e condenado pelos assassinatos de 2 mulheres na Flórida em 1979. Durante seu julgamento, Bundy se defendeu e se representou como advogado, mas foi considerado culpado e sentenciado à morte. Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica em 24 de janeiro de 1989. Sua execução foi assistida por muitas pessoas, algumas das quais comemoraram sua morte. No entanto, muitos outros ainda se perguntam como um homem tão charmoso e inteligente poderia ter cometido crimes tão horríveis. O segundo nome da lista é John Wayne Gacy, conhecido como o Palhaço Assassino. Gacy aterrorizou a cidade de Chicago durante a década de 1970. Gacy nasceu em Chicago, Illinois, em 1942. Sua infância não foi fácil. Ele cresceu em um ambiente conturbado, marcado por abusos físicos e emocionais de seu pai alcoólatra. Essas experiências traumáticas tiveram um profundo impacto em Gacy, moldando sua personalidade e seu comportamento futuro. Desde tenra idade, Gacy demonstrou tendências perturbadoras. Ele era um jovem problemático, frequentemente envolvido em brigas na escola e exibindo sinais de comportamento antissocial. Apesar desses alertas, poucos poderiam prever a profundidade da escuridão que Gacy estava prestes a mergulhar. Ele era um empresário bem-sucedido e ativo em organizações locais. No entanto, por trás dessa fachada, ele estava se entregando a impulsos terríveis. Entre 1972 e 1978, Gacy assassinou brutalmente pelo menos 33 jovens, a maioria dos quais eram adolescentes do sexo masculino. O terrível reinado de terror de Gacy finalmente chegou ao fim em 1978, quando as autoridades descobriram os corpos enterrados sob sua casa. O que se seguiu foi um dos julgamentos mais notórios da história americana, no qual Gacy foi condenado por seus crimes hediondos. Apesar de sua execução em 1994, o legado de John Wayne Gacy continua a ecoar até os dias de hoje. Sua história serve como um lembrete sombrio das profundezas da depravação humana e da necessidade contínua de vigilância contra o mal. O terceiro nome da nossa lista é Jeffrey Dahmer.
Conhecido como o canibal de Milwaukee, Dahmer chocou o mundo com seus crimes hediondos. Jeffrey Dahmer nasceu em Milwaukee, Wisconsin, em 1960. Sua infância foi marcada por uma série de eventos perturbadores, incluindo sua fascinação macabra por animais mortos e seu comportamento solitário. Esses sinais precoces de perturbação mental seriam apenas o prelúdio para os horrores que estavam por vir. Na adolescência, Dahmer começou a exibir comportamento cada vez mais preocupante. Ele se tornou um alcoólatra e foi condenado por vários crimes, incluindo indecência pública e agressão sexual. No entanto, esses atos eram apenas uma amostra do que estava por vir. Entre 1978 e 1991, Dahmer cometeu uma série de assassinatos brutais. Ele escolhia suas vítimas principalmente entre jovens homens, atraindo-os para sua casa com promessas de dinheiro ou álcool. Lá, ele os drogava, abusava deles, e em muitos casos, os mutilava e os desmembrava. Dahmer admitiu posteriormente ter praticado o canibalismo com alguns de seus corpos. O reinado de terror de Dahmer só chegou ao fim em 1991, quando um de seus potenciais futuros sobreviventes conseguiu escapar e alertar as autoridades. A polícia invadiu o apartamento de Dahmer e descobriu cenas de horror indescritível. Dahmer foi preso e condenado à prisão perpétua. Os crimes de Jeffrey Dahmer chocaram o mundo e levaram a debates sobre a natureza do mal e da psicopatia. Sua história é um lembrete sombrio das profundezas da depravação humana e da necessidade contínua de vigilância contra os predadores mais insidiosos. Jeffrey Dahmer foi morto na prisão em 28 de novembro de 1994. Ele estava cumprindo sua sentença de prisão perpétua na Instituição Correcional de Columbia, em Portage, Wisconsin. Durante seu tempo na prisão, Dahmer foi atacado por um colega de cela chamado Christopher Scarver. Scarver, que também estava cumprindo pena por assassinato, atacou Dahmer e outro prisioneiro, Jesse Anderson, com uma barra de metal que ele arrancou de uma máquina de exercícios enquanto estavam no trabalho na lavanderia da prisão. Os dois foram brutalmente espancados, e Dahmer foi declarado morto pouco depois de chegar ao hospital. Jesse Anderson também sucumbiu aos ferimentos. Christopher Scarver mais tarde afirmou que Deus lhe ordenou para cometer os assassinatos. Ele foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau e recebeu uma sentença adicional de prisão perpétua. Assim, Jeffrey Dahmer encontrou seu fim de uma forma violenta e trágica nas mãos de outro prisioneiro. Sua morte encerrou uma vida marcada por atrocidades e crimes terríveis. O quarto nome da lista é Luiz Alfredo Garavito. Conhecido como La Bestia ou o Monstro dos Andes, Luiz Alfredo Garavito nasceu em 1957 em Genova, na Colômbia. Sua infância foi marcada por uma série de eventos traumáticos, incluindo abusos físicos e emocionais por parte de seu pai e um ambiente familiar instável. Essas experiências deixaram marcas profundas em Garavito, moldando sua personalidade e, eventualmente, influenciando seus terríveis atos. Desde cedo, Garavito mostrou tendências perturbadoras. Ele era um jovem solitário e retraído, frequentemente vítima de bullying na escola. Aos 16 anos, ele começou a ter fantasias violentas e sexuais, o que se tornaria um prenúncio sombrio de seus crimes futuros. Entre 1992 e 1999, Garavito cometeu uma série de assassinatos brutais na Colômbia. Ele visava principalmente crianças e adolescentes, atraindo-os com presentes ou promessas de trabalho antes de abusar deles e suas vidas de forma horrível. Estima-se que ele tenha matado mais de 300 jovens inocentes, tornando-se um dos mais prolíficos serial killers da história. O reinado de terror de Garavito só chegou ao fim em 1999, quando ele foi finalmente capturado pelas autoridades colombianas. Ele foi condenado por 138 assassinatos, mas suspeita-se que o número real de vítimas seja muito maior. Garavito foi sentenciado a mais de 1.853 anos de prisão, a maior pena já imposta na história da Colômbia. A história de Luiz Alfredo Garavito é um lembrete sombrio dos horrores que podem ser perpetrados pela mente humana. Seus crimes deixaram uma cicatriz indelével na Colômbia e continuam a assombrar as famílias das vítimas até hoje. Sua captura e condenação também destacaram a importância da aplicação da justiça e do trabalho incansável das autoridades para proteger os inocentes.
Garavito morreu no dia 12 de outubro de 2023 aos 66 anos. Ele havia sido diagnosticado com câncer no olho e leucemia. O quinto e último nome da nossa lista é Samuel Little. Conhecido como o assassino mais prolífico da história dos Estados Unidos, Little chocou o mundo com seus terríveis crimes. Samuel Little nasceu em 1940 na cidade de Reynolds, na Geórgia. Sua infância foi marcada por dificuldades e instabilidade. Ele cresceu em um ambiente conturbado, com uma mãe solteira e pouca supervisão. Desde cedo, Little mostrou sinais de comportamento problemático e agressivo. A partir da década de 1960, Samuel Little começou a ter encontros com a lei por uma série de crimes, incluindo roubo, agressão e assalto. No entanto, foi apenas na década de 1970 que ele começou a cometer assassinatos em série. Little tinha um método altamente sofisticado para atrair suas vítimas. Ele escolhia principalmente mulheres marginalizadas, como trabalhadoras do sexo, e as seduzia com promessas de dinheiro, drogas ou abrigo. Uma vez ganha a confiança delas, ele as estrangulava até a morte. O reinado de terror de Samuel Little só chegou ao fim em 2012, quando foi preso em Kentucky por um mandado de prisão relacionado a outros crimes. Durante o interrogatório, Little confessou uma série de assassinatos em todo o país. Suas confissões levaram à resolução de muitos casos de assassinatos não resolvidos, solidificando sua posição como um dos mais prolíficos serial killers da história. Suas ações deixaram um rastro de devastação e dor nas famílias das vítimas. No entanto, sua prisão também destacou a importância da aplicação da lei e do trabalho incansável das autoridades para buscar justiça. Little morreu em 30 de dezembro de 2020, aos 80 anos, na Califórnia. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber novos conteúdos sobre crimes reais.